Deus, queremos te louvar, te agradecer por esse momento em que o teu filho, ó Pai, vem a esta casa. Deus, para engrandecer o teu nome, louvar, edificar o teu nome, e tudo, ó Pai, que nós precisamos ouvir, o Senhor já preparou o coração do teu filho para ser a tua boca, o teu instrumento aqui nesta casa, para nos abençoar. Então usa o teu filho, Pai, nós já vamos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, príncipe. Obrigado, pastor Saulo. Tá, obrigado. Já está aberto. Irmãos queridos, que privilégio poder partilhar com vocês nesta noite a palavra de Deus. Deus está aqui. E este Deus que está presente é o Deus que fala. E Ele fala pela sua palavra. Por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Nós leremos os versos 6 a 12. Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos, esse texto registra esse episódio da reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que aqui esses filhos são os anjos. E eu quero crer que esta reunião aconteceu nas regiões celestes. E a Bíblia não nos dá muita explicação, mas nos informa que Satanás apareceu por lá. E é curioso que quem toma a iniciativa é Deus, perguntando assim para Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele,
Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada sem ninguém olhando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público e todo mundo está vendo. Homem temente a Deus. Princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal. Deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido para Deus assim: bom, esse eu não conheço ainda. Eu não observei ele ainda não. Ando meio ocupado, tem outras prioridades. Quem sabe um dia eu ponho os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás para Deus. Satanás respondeu assim para Deus: ah, mas também puderas. Desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida deste homem. Tu tens cercado a família dele com a grande muralha de proteção. Os bens desse homem prosperam na terra. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Ah, desse jeito aí qualquer um te adora. E Satanás insinua duas coisas aqui. Primeiro, Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó não é honesto quando adora a Deus. Ele insinua que Jó descobriu que religião é um grande negócio, que religião dá lucro. Que o vetor que move Jó para Deus não é o amor a Deus e nem a glória de Deus, é o interesse de ficar rico e mais rico ainda. Por isso Satanás disse para Deus: toca no que ele tem. O que é que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz: toca no que ele tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Desta maneira, Satanás levanta duas teses. Primeiro, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese, ninguém ama mais a Deus do que a família. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Por que é importante entender isso? Vocês se lembram que na década de 90 o Brasil foi invadido por uma torrente de literatura sobre batalha espiritual. A maioria daquela literatura tinha uma visão maniqueísta, a tensão entre o bem e o mal, a luz e as trevas, a verdade e a mentira, Deus e o diabo, passando a ideia de que o diabo é uma espécie de páreo para Deus, na mesma altura de Deus. Só que Satanás não é um Deus caído, ele é um anjo caído, não tem páreo para Deus. O nosso Deus é o todo-poderoso Deus, o soberano Deus, que manda no céu, que manda na terra, que manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é Satanás, é o Senhor Jesus Cristo. Ele só pode agir se Deus o permite agir, e ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Obviamente, com a permissão de Deus, Satanás saiu dali para provocar um terremoto na vida financeira de Jó. E eu peço que você confira comigo no capítulo 1, versículo 3, pois depois de quantificar os bens de Jó, está escrito aí, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. O que significa isso? Que ele era o homem mais rico da sua geração.
Então cai um mito aqui, não é pecado ser rico. Jó era o mais piedoso e também o mais rico. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Agora notem comigo no capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, que Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar o homem mais rico da sua geração, o Bill Gates da sua geração, à falência, à bancarrota, ao colapso financeiro, não numa década, não num ano, não num mês, não numa semana, num único dia. Ora, você e eu conhecemos gente que por muito menos blasfema contra Deus, por muito menos dá um tiro na cabeça. A pergunta é: será que de fato ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que a tese de Satanás é verdadeira? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no capítulo 1, versículo 21, confira aí. Quando Jó recebe a notícia de que está falido financeiramente, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para o mundo, eu não vou levar nada do mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota aqui a primeira tese de Satanás, e ele prova que ama mais a Deus do que o dinheiro. Ele prova que ele ama e adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas em a segunda tese de Satanás, ninguém ama mais a Deus do que a família. E eu tenho convicção de que você pai e você mãe que estão aqui hoje, concordam comigo. Os filhos não são naturalmente unidos, não são. Sobretudo quando tem dinheiro. Dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama, dinheiro divide. Agora notem comigo no capítulo 1, versículo 2, que Jó teve 7 filhos e 3 filhas, eram adultos, eram independentes, mas eram unidos, estavam juntos, festejavam juntos. Por quê? Capítulo 1, versículo 5 responde: porque Jó era um pai presente, porque Jó era um pai intercessor, porque Jó era um pai conselheiro, porque Jó era um pai que exortava e acompanhava a vida espiritual dos filhos, porque Jó se importava com a salvação e com a santificação dos filhos. Mas agora notem isso, não foi depois de uma década, de um ano, de um mês, de uma semana, não, foi no mesmo dia do colapso financeiro, que Jó recebe a mais amarga notícia da vida dele: seus 10 filhos morreram num único acidente. Você já pensou o que é um pai levar para o cemitério todos os seus filhos e enterrá-los no mesmo dia? Como é que ele volta do cemitério? Como é que ele retoma a vida? Como é que ele se levanta do luto? Como é que ele se ergue das cinzas? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que a tese de Satanás é verdadeira? A resposta está em Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Quando ele recebe a notícia, diz a Bíblia, que ele rasga o seu manto, que ele raspa a cabeça, que ele joga pó sobre a cabeça, que ele se prostra, que ele adora, e ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás, ele prova que ama mais a Deus do que a família, ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2,
Mais uma vez Deus se reúne com seus filhos. Eu quero crer que são os anjos. Eu quero crer que nas regiões celestes. E a Bíblia diz que Satanás apareceu por lá de novo. E é Deus quem toma iniciativa outra vez, perguntando assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que Satanás está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá um currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que me ama não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele, e tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus o constitui em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem um centímetro a mais. Mas, com a permissão de Deus, Satanás sai dali e bota uma enfermidade maligna em Jó. Ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Este homem vira uma carcaça humana. Este homem vira uma chaga viva. Seu corpo vira uma ferida aberta. Seu corpo começa a apodrecer. A sua pele necrosada é raspada por ele com um caco, talvez de telha. E diz a Bíblia que outras bolhas de pus vão se formando, e ele precisa morder nessas bolhas de pus para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. As pessoas passam e praguejam, as pessoas passam e amaldiçoam, as pessoas passam e cospem nele. Ele está reduzido a uma chaga, a uma carcaça humana, a um aborto vivo, no auge do seu sofrimento. A sua mulher, inconformada com a crise que se instalara na sua casa, na sua família, diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre, acaba com isso. Tenha coragem de dar cabo da sua vida, porque Deus não é digno de ser adorado em tamanho sofrimento. E ele responde com firmeza granítica: tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E no capítulo 2, versículo 10 está escrito: em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas olhem comigo aí no capítulo 2, versículo 11, porque vem os amigos, ele faz Bildade e Zofar, combinaram, e juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Olha o versículo 12,
Levantando eles de longe os olhos, e não reconhecendo Jó, ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Versículo 13. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. E eu pergunto para vocês, esses homens eram amigos de Jó? Esses homens eram amigos de Jó? E a resposta é claro. Claro que eram amigos. Claro. Você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, chorando, calado, sentado no chão? Já recebeu alguma visita assim nas horas mais sombrias da sua vida? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento da vida eles começaram, entre aspas, a fazer teologia, começaram a lucubrar, a filosofar, a desenvolver uma espécie de lógica cartesiana, lógica simples. Pensaram, toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada. O Apre está sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram, e não só falaram, falaram para Jó, e assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco, disseram para ele, Deus matou seus filhos porque você é louco. Falaram para Jó, você ficou rico, Jó, porque você roubou dos órfãos e das viúvas. E eles massacraram Jó, e eles escravejaram Jó com as suas setas mais venenosas, e eles apunhalaram Jó com as críticas mais venenosas, e eles esmagaram Jó, e eles pisaram Jó, eles passaram Jó debaixo de um rolo compressor. Sabe o que Jó fez? O que você e eu faríamos. Ele se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu. Perguntou para Deus, por quê, meu Deus, por quê? Por quê, por quê? Ele fez essa pergunta 16 vezes para Deus, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta que ele escutou de Deus? Silêncio total, nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso lhes garantir nesta noite, que pior do que sofrer, é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão percebendo, esse homem está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Primeiro, está sendo golpeado na vida financeira. O homem mais rico vai à falência. Irmãos queridos, nós vivemos no Brasil uma hora de crise, não vivemos? Quem nunca teve nada, passa pela crise. Passa pela crise. Supera a crise. Mas quem teve muito e perdeu tudo, entra em pânico. Entra em desespero. Jó era o homem mais rico, perdeu tudo. Segundo problema que ele enfrenta, problema da saúde. Esse homem vira uma carcaça humana. Esse homem vira uma chaga aberta. O corpo desse homem apodrece. Esse homem não tem descanso nem pausa. A dor o açoita com rigor desmesurado. Terceira crise. Casamento.
Casamento. Irmãos, na hora que Jó mais precisou do apoio da mulher dele, ela diz: morre, homem, morre, mas morre logo. Quarto, esse homem enfrenta o drama de sepultar os seus filhos. Não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural, não é natural. Quinto, área das amizades. Os amigos que deveriam ser bálsamo tornam-se vinagre. Aqueles que deveriam trazer refrigério acicatam ainda mais as suas feridas. Aqueles que deveriam trazer alívio transformam-se em consoladores molestos. Esse homem não tem mais nada para perder, mais nada. Esse homem está reduzido a uma carcaça humana, um aborto vivo, no fundo de um poço. Mas quando alguém está no fundo de um poço, irmãos, só tem uma direção para olhar: é para cima, é para o alto, é para Deus. E do fundo do poço, esse homem olha para cima, e num brado de esperança ele diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e ainda verei o meu Redentor, revestido esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor, e eu esperarei nele, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Quando Jó dá esse brado de esperança, de repente Deus rompe o silêncio, Deus começa a falar, Deus começa a falar. Só que quando Deus começa a falar, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Quando Deus começa a falar, Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus começa a falar, Deus faz 70 perguntas para Jó, todas retóricas, sem qualquer chance de resposta. Como se Deus abrisse as cortinas dos céus e fosse derramando torrentes e mais torrentes, em catadupas da grandeza, da majestade do seu poder, e Jó foi entendendo quem Deus é, quão soberano Ele é, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão majestoso Ele é, quão no controle do universo Ele está. E Deus foi perguntando para ele: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? Me explica, Jó, onde fica o reservatório do vento? Me explica, Jó, como é que eu formo a geada? E Deus foi mostrando-se para Jó, e foi se revelando para Jó, foi mostrando a sua grandeza para Jó, e Jó foi se encolhendo, e Jó foi se encolhendo, e Jó foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais importantes da sua vida, verdades essas que transformaram a sua história, verdades essas que podem impactar o seu e o meu coração nesta noite. Eu quero partilhar com você essas 5 verdades. Abra a sua Bíblia comigo lá em Jó 42, vamos ver que verdades são essas. Jó 42. Primeira verdade que Jó descobre, irmãos, é que ele reconhece a onipotência de Deus. Está escrito aí: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Eu gosto muito de ler, desde criança é que eu aprendi a gostar de leitura, e eu procuro visitar as livrarias quase toda semana, e você sabe que os livros mais publicados no Brasil e no mundo são livros de autoajuda, e são livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu nem estou sabendo ler esses livros direito, e esses livros dizem assim para você: você tem a força, você é capaz, você é um gigante, você tem o poder, há poder nas suas palavras,
Basta fazer cócegas aí no seu interior e levantar-se daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. A Bíblia diz que nós viemos do pó, nós vamos voltar para o pó e nós somos pó. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós temos fraquezas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Ô gente, gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. Tem jeito. Um cosmético de vez em quando ajuda. Daqui a pouquinho uma boa cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas tem hora, irmãos, que ainda que Pitangui ressuscitasse dos mortos, não tinha mais jeito. Não tem mais jeito não. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho que tem um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais, irmãos. Quantas vezes você já se desesperou da própria vida nas noites mais escuras da alma? Meu Deus, eu não estou aguentando mais. Terceiro lugar, nós temos fraquezas morais. Você e eu, com lágrimas nos olhos, já clamamos a Deus: Deus, eu não quero cometer mais esse erro. Eu não quero mais tropeçar nesse mesmo obstáculo. Eu não quero, meu Deus, cometer mais essa mesma transgressão. E você ora, e você chora, e você pede, e você promete. Daqui a pouco você está caindo no mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não. Faltou para você poder. Temos fraquezas. Quarto, nós temos fraquezas espirituais. O bem que nós queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, fazemos. Nós temos uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. Nós somos um ser paradoxal, contraditório. Somos fracos. Mas é maravilhoso você afirmar o seguinte: mas o meu Deus tudo pode. Tudo pode. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele tudo é possível. A grande questão nesta noite é saber quem é o seu Deus, quão grande é o seu Deus, quão poderoso é o seu Deus. Irmãos, nós vivemos numa época em que o antropocentrismo está na moda. E nós precisamos redescobrir nesta era antropocêntrica quão grande Deus é. Quem é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava escrevendo o seu livro, inspirado pelo Espírito Santo, lá no capítulo 40, ele diz assim: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Na palma da sua mão Ele mede, na concha da sua mão. Vai um dia para o Atlântico aqui e tenta esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Diz: o meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Diz: o meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. Diz: o meu Deus é aquele que chama as estrelas, espalha as estrelas do firmamento, e quando as chama, por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Ele diz: o meu Deus é aquele que olha para as nações da terra, para os grandes impérios do mundo, com seu poder bélico e econômico, e considera todas essas nações como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como nada, como um vácuo, como menos do que nada. Este é o seu Deus. Agora pergunte a um astrônomo qual é o tamanho desse universo que Deus mediu a palmos. Pergunte. Sabe qual a resposta do astrônomo? Eu não sei. Eu não sei. Mas o que eles já sabem hoje
é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de quilômetros de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é maior do que o universo. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles já sabem hoje é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas elas, não, Deus conhece cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro-universo que nos impressiona, não, o micro também. Se você chegar na sua casa hoje e pegar uma folha, por mais tenra e delgada que ela seja, ela é mais complexa do que a cidade de Goiânia. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades do mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O que é magnífico é que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e esse Deus é o seu Pai, Ele tudo pode. Mas para entender de uma forma mais simples, um pai caminhava com seu filho pela rua, menino de 4 anos, mão dada com o pai, quando de repente o menino se volta para o pai e faz uma pergunta. Eu acho que vocês pais concordam comigo, parece que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que a criança. E o menino se volta para o pai e pergunta assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai engasgou, porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Ficou em silêncio, continuou caminhando. Daqui a pouquinho o pai escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. E o pai diz: filho, olha para cima. Está vendo aquele avião? Estou vendo, papai, estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, meu filho? Ah, papai, muito pequeno, estava muito longe. Aí o pai entendeu, disse: vem cá, filho, vamos para o aeroporto. Pegou o menino e levou para o aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado no pátio. Papai chegou bem perto e disse: está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai, estou vendo. Qual é o tamanho desse avião, filho? Ih, papai, esse é grande, esse é muito grande. Aí o pai diz: filho,
pois Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, aí Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que mudou a história de Jó, meus irmãos, está no versículo 2, ele reconhece a soberania dos propósitos divinos, e ele diz: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Há uma falsa teologia que surgiu no mercado brasileiro, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, chamada de open teísmo ou teísmo aberto. E essa falsa teologia diz que Deus é surpreendido. Deus é pego de surpresa por algumas coisas que eu não sabia. Um Deus muito pequenininho, sabe? A Bíblia diz que Deus tem um plano eterno, perfeito, soberano. Nada, nem ninguém pode frustrar esse plano de Deus. Você não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrado de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que está com as rédeas do universo em suas poderosas mãos. Você pode afirmar com a convicção inabalável que disse o apóstolo Paulo: sabemos. Ele não disse sentimos. Não é a linguagem da conjectura hipotética, é a linguagem da certeza experimental. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se uma crise está passando na sua vida, se um vale está chegando na sua caminhada, se uma dor está pulsando e latejando no seu peito, saiba que a sua dor não é desconhecida de Deus. Saiba que se Deus tem um propósito em permitir você sofrer, é porque Ele está produzindo algo maior e melhor para a sua vida. Porque não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Terceira verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 3. Confira aí comigo o que ele vai dizer. Ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Para você entender esse princípio, reconhecimento do seu limitado conhecimento, é preciso tirar um sábado, talvez um feriado, para dar uma lida no livro de Jó, numa sentada só. Façam isso, vocês vão descobrir coisas fantásticas. Jó fez 3 coisas no livro. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu o tempo todo, o tempo todo. Quando a gente está sofrido, ou a gente se cala, ou a gente fala. Fala. Foi o caso dele, falou, se defendeu, se queixou. Sabe qual é o problema seu e meu, de Jó também? É que quando ele está passando uma prova, a gente só enxerga aquele momento. Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, nós não temos a visão do quadro inteiro, nós não sabemos o que está lá no final. E aí a gente começa a falar, sem entender, sem compreender o todo. No momento em que Deus abriu a cortina do céu e mostrou para Jó quão soberano ele é, quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão no controle ele está, Jó botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem saber. Sabe qual a conclusão que eu chego? É que o sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque quanto mais você sabe, mas você sabe que não sabe. Porque o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Então, quando você encontra uma pessoa que parece que tem todas as respostas para você assim, de pronto, que fica arrotando em cima de você todo o conhecimento que ele julga ter, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que não sabe quase nada. Eu fui criado na roça. E naquela roça assim, bem roça mesmo. E se você sabe o que é isso, uma roça de milho, por exemplo, na hora de colher,
Você sabe a diferença entre uma espiga boa e um restolho? Só tem sabugo e palha. É que a espiga boa se dobra, mas o restolho, que só tem palha e sabugo, não se dobra de jeito nenhum, fica empinadinho, dobra não. Você encontra uma pessoa muito empinadinha demais, pode saber que você está perto de um restolho, só tem palha e sabugo. Não dá para estar na presença do Todo-Poderoso e ficar empavonado. Não dá. Na presença de Deus tem que se curvar, tem que se curvar, tem que se curvar. A quarta verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está aí no versículo 5. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí, pastor Salmo, eu entro em crise. Sabe por que eu entro em crise? Eu tenho muita dificuldade de conciliar capítulo 1, versículo 8 com 42, 5. Porque lá no capítulo 1, 8, Alain, foi o próprio Deus quem disse: não tem ninguém na terra semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha, isso aqui não é bajulação de um amigo rasgador de seda. Quem está falando isso é Deus. E Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que o próprio Deus diz que é o cara mais piedoso da sua geração, pode fazer essa afirmação agora? Deus, eu te conhecia só de ouvir. Não parece contraditório? Como é que nós vamos entender isso? Para tentar explicar isso, eu vou lhe fazer outra pergunta. Você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece? Quanto? Deixa eu ilustrar. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. O sonho dele era ver o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral, e ao ver o mar, ele ficou tão encantado que ele exclamou: agora eu conheço o mar. Aí se aproxima dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz: pois eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? A Bíblia diz em João 17,3 que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A própria essência da vida eterna, a própria essência do céu é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá no céu? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Às vezes nós pensamos, irmãos, que o céu vai ser chato, monótono. Há pouco tempo um adolescente chegou para mim e disse: pastor, eu não quero ir para o céu não. Tomei um susto. Você está falando comigo, filha? Não quero ir para o céu não, pastor. Você está ficando maluca, menino? O que você quer dizer com isso? Ah, pastor, a ideia de céu que eu tenho, que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, cantando. Ah, eu quero coisa nova para a minha vida, não aguento essa vida inteira não. Deixa eu dizer uma coisa para você: o céu vai ser dinâmico. Você vai conhecer a Deus, você vai fruir a presença de Deus, você vai glorificar a Deus, você vai se deleitar em Deus, você vai reinar com Deus, você vai trabalhar para Deus. Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado. Nós vamos servir a Deus lá. Agora pense comigo, nesse corpo que fica cansado, enrugado, até caquético, nós conseguimos fazer tantas coisas fantásticas. E disse Albert Einstein que nós não usamos sequer 10% do nosso potencial. Já pensou o que nós vamos poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos com um corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta.
Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele foi assunto aos céus, entre nuvens. E eu pergunto a você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Com que velocidade? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Ora, se ele voltou para o céu com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto para vocês, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Com que velocidade? Lá no Getsêmani, Jesus diz para Pedro: bota essa espada na bainha, Pedro, se eu precisar de ajuda eu rogarei ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? São 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? Estalar de dedos. O que significa isso? Significa que os anjos não estão sujeitos às mesmas leis que nos governam. Tempo, espaço, tamanho. Nós seremos como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas viveremos na mesma dimensão, reinando com Ele, servindo a Ele, nos novos céus e na nova terra, nos desdobrar da eternidade. Jamais haverá um dia na eternidade em que você possa dizer: agora eu conheço tudo acerca de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque Deus é inesgotável em seu ser. Agora eu entendo Jó, ele está dizendo: Senhor, eu só estou arranhando a superfície, tem muito mais. Agora eu conheço, entendo o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a última verdade que mudou a história de Jó está no versículo 6, ele diz: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E você diz: eu não estou entendendo de novo, porque essa confissão fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, mas na boca do homem mais piedoso do mundo, parece que não combina. Se o pastor da igreja chegar no domingo à noite, abrir o culto e dizer: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu me abomino, alguém vai ficar assim olhando, falar: será que aconteceu alguma coisa? Como é que eu entendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. As pessoas que mais sofrem, mais choram e mais confessam os seus pecados, não são aquelas que mais pecam, são aquelas que mais perto de Deus andam. Quem anda longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Eu ilustro isso para você. Eu estava pregando, pastor Salmo, num hospital em São Paulo, o ano passado, e a capelã do hospital, a doutora Eleni Vassão, me disse: nós tivemos um caso muito triste essa semana aqui. Eu falei: o que foi? Ela disse: chegou uma moça, acompanhada dos pais, com hemorragia severa. Quando o médico foi atendê-la, o médico disse ao examiná-la: essa moça acabou de ter um bebê. A moça protestou: o senhor está enganado, doutor, eu não estava grávida não, senhor. Os pais disseram: o senhor está enganado, doutor, a nossa filha não estava grávida não. O médico percebeu a jogada e disse: pois essa moça acabou de ter um bebê, e me traga o bebê, porque senão eu vou denunciar o caso. Meia hora depois chegava um bebê morto, dentro de uma caixa de isopor. E a Eleni disse: pastor, nenhum sinal de arrependimento, de tristeza ou de culpa, nem da moça, nem dos pais. Quem está longe de Deus não tem consciência de pecado, mas é impossível você estar na presença daquele que é santo, 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 sem dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim, ai de mim. Sabe o que acontece com Jó? 42:10 diz que Deus restaurou a sorte dele, quando ele orava pelos seus amigos. Por que Deus restaurou quando ele orava pelos seus amigos? Já perguntou sobre isso? Eu acho, pastor Samuel, que o senhor é um cara mais piedoso que eu. Então eu vou fazer uma pergunta. Alguém já falou mal do irmão alguma vez na vida? O senhor já chegou naquele estágio assim que já não acontece mais isso? Como é que você reage quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você diz: aleluia, que coisa gostosa, estão falando mal de mim. É assim que você reage? O que vocês pensam que Jó sentiu quando os amigos disseram para ele: você é um ladrão, você é um adúltero?
Você é um louco. Você roubou os órfãos e as viúvas. O que vocês acham que ele sentiu? Ele ficou feliz? Não. Ele se defendeu, ele se queixou. Quem se defende e se queixa, sabe o que tem no coração? Dor, mágoa, tristeza. Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Você quer ser curado, meu filho? Você quer ser liberto, meu filho? Você quer ser restaurado, meu filho? Você quer restituição, meu filho? Saia dessa arena da autodefesa e entre na brecha da intercessão. Porque enquanto você se defende, tem mágoa no seu coração. Na hora que você começa a orar pelas pessoas, você não consegue ter mágoa das pessoas pelas quais você ora. Quando você ora, Deus cura você e Deus cura as pessoas pelas quais você ora. Sabe o que aconteceu com Jó, irmãos? As 5 áreas que Satanás tentou destruir, Deus restaurou todas elas. A primeira área que Deus restaurou foi a saúde. Olha 42, versículo 16. Deus restaurou a saúde dele, ele viveu mais 140 anos. Os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Pois Deus está aqui nesta noite e Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que tem poder para restaurar você da enfermidade nesta noite. Ele é o Deus da restauração. A segunda área que Deus restaurou foram as finanças. Olha o versículo 12. Se você comparar 1:3 com 42:12, você vai notar que Deus devolveu tudo em dobro. Você já era o mais rico, agora ele é duplamente o mais rico. Pois eu quero dizer para você que nesta noite, Deus é o Deus da restituição. Ele pode pegar você, que talvez fechou a sua empresa, que fechou o seu escritório, que fechou a sua loja. Deus pode restaurar a sua vida financeira. A terceira área que Deus restaurou, olha comigo o versículo 8, foram as amizades. E eu acho isso maravilhoso. Porque agora Deus fala para os críticos de Jó assim: vocês lembram aquele camarada que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo que vocês. E vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para aquele homem orar por vocês. Porque eu vou escutar a oração daquele homem que vocês criticaram. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Honrando Jó. Eu vou dizer uma frase aqui hoje. Se vocês esquecerem tudo que eu falei, mas lembrarem-se dessa frase, eu me dou por satisfeito. E a frase é essa: cuida bem da sua piedade, e Deus cuidará da sua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Que quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaura Jó, Deus restaura os amigos de Jó. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. Agora eu só queria que vocês pensassem comigo só um pouquinho com a cabeça de um brasileiro. Pensa comigo, se Jó fosse brasileiro, como é que ele teria reagido? Na hora que ele estava numa magrela, a mulher dele disse para ele: morre, mas morre logo, já está incomodando. Agora o Jó está com saúde, cheio da grana, no topo da pirâmide social. O que vocês acham que Jó falaria para ela se ele fosse brasileiro? Morre, mulher, morre. Outro diria: perdeu, perdeu. Outro diria: você se lembra? Você queria que eu morresse, né? Ô minha filha, a fila andou. Só que Deus não faz a obra pela metade. Deus pega os cacos e faz um vaso novo. Deus cura feridas, Deus restaura corações quebrados, Deus faz tudo de novo. Há pouco tempo uma mulher chegou para mim e disse: pastor, eu estou me divorciando. Eu tomei um susto. Disse: o que é? Eu estou me divorciando. Eu olhei para ela e falei: mas por quê? Ela me fuzilou com os olhos e disse: pastor, secou. Entendeu o que eu estou falando? Secou. Está claro? Vou precisar botar a legenda. Secou. Eu olhei para ela e disse: mas secou, filha? Mas se secou, tem esperança?
Você não leu na Bíblia lá que a vara de Arão estava seca e Deus a fez florescer? Pois Deus faz florescer o que está seco. Ela olhou com raiva para mim e falou: o senhor está biruta, o senhor está maluco, o senhor não está entendendo as coisas. Estou falando para o senhor que morreu. Está claro agora? Morreu. Entendeu? Falei: morreu? Ué, mas então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois é, ressuscita o que está morto aí no seu coração. Falei: pastor, o senhor não está entendendo nada que eu estou falando para o senhor que acabou, que não tem mais nada, que acabou. Entendeu agora? Falei: acabou? Ué, mas então tem esperança? Você não leu na Bíblia que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois Deus pode chamar a existência o que não tem no seu coração aí mais. Você não vai divorciar esse mês não, você vai orar comigo um mês, depois você volta aqui. Passado um mês ela voltou. Ela disse: pastor, acabou a vontade de divorciar. Deus está curando meu coração. Eu estou animado outra vez. Com Deus tem esperança. Finalmente, irmãos, a última área que Deus restaurou foram os filhos. Capítulo 42, versículo 13, diz que Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas, mais 10 filhos. Quanto ele tinha antes? 10. Quanto ele tem agora? 10. Mas não era tudo em dobro? Então você esperava que ele tivesse 20. Como é que eu vou entender isso? O ponto é esse, irmãos. Quando morre uma vaca, uma ovelha lá no pasto, você perdeu uma ovelha. Quando morre um filho, você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério com lágrimas nos olhos, um amigo se aproxima e disse: meus sentimentos, meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu seu filho. E ele disse: não, senhor, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho. O meu filho está no céu, o meu filho está com Jesus. Eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos na terra, Jó agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe qual era a intenção de Satanás? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos. Que maravilhoso Deus nós temos. Que glorioso Deus nós temos. E eu termino aqui dizendo o seguinte: Jó não ficou sabendo por que ele sofreu. Tem hora que Deus não explica. Deus restaura, mas não explica. E talvez você diz assim: ah, pastor, eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista de perguntas, eu vou chegar lá, vou querer saber. Não vai ser preciso. O céu é autoexplicativo. As nossas dúvidas serão dissipadas em 30 segundos de céu. Porque a nossa leve e momentânea tribulação aqui produz para nós lá eterno peso de glória acima de toda comparação. O sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Deus está aqui, e Ele é o Deus da sua restauração. Deus está aqui, Ele é o Deus da sua restituição. Deus está aqui, Ele quer fazer um milagre na sua vida financeira, na sua saúde, no seu casamento, na vida de seus filhos, na vida de seus amigos. E eu quero orar por você nessa noite. Se você quer essa restauração de Deus, levante-se do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você e por você, por favor. Eu não sei como é que você veio aqui hoje, mas lutas você enfrenta. Mas talvez você está aqui hoje com a vida financeira abalada. Uma crise se abateu sobre a sua família, sobre os seus negócios. Deus está aqui hoje e Ele é poderoso para restaurar. Talvez você veja aqui hoje, você tem um diagnóstico sombrio da medicina, alguém da sua família está no estágio difícil, no tratamento de uma doença dolorosa.
Deus está aqui, Ele é poderoso para curar. Talvez você veja aqui hoje, o seu casamento está abalado, já perdeu o brilho, já perdeu o romantismo, já perdeu a alegria, já perdeu a comunicação, e Deus está aqui hoje, para pegar esses cacos e fazer um vaso novo. Talvez você está aqui hoje, mas seus filhos estão passando um momento difícil, amargo, dramático, e Deus está aqui hoje para restaurar seus filhos em nome de Jesus. Talvez você está aqui com o coração pesado, porque alguém que andou com você está contra você hoje, alguém que abençoou você fala mal de você hoje, e Deus pode restaurar essas amizades. Senhor Deus, aqui está o teu povo, famílias preciosas, aqui estão as tuas ovelhas, a quem tu amas, por quem Cristo morreu. Volta o teu rosto para nós nesta noite, visita a tua igreja, ó Senhor, e sopra sobre nós nesta noite um sopro de vida, um sopro de cura, de restauração, de renovo. Aquilo que foi tirado, aquilo que foi saqueado, aquilo que foi espoliado, traz de volta, Senhor, em nome de Jesus, porque tu és o Deus da restituição. Que o teu povo te conheça e saiba quão grande és tu, que o teu povo entenda que tudo está sob controle e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, que o teu povo volte em paz para casa hoje, com o rosto cheio de brilho, o brilho da tua glória e a certeza da vitória em suas mãos, que tu ordenes a tua bênção, Senhor, aqueles que aqui vieram nesta noite. Rasga o véu do nosso coração, abra as cortinas da nossa alma, desvenda os olhos do nosso coração, para nós entendermos a tua majestade, a tua grandeza e o teu poder. Rendemos-nos aos teus pés, queremos a tua cura, queremos a tua restauração, e agradecemos-te, porque embora não entendemos tudo, mas sabemos que tu és o nosso Pai, tu és bom, tu és soberano, e a nossa vida está nas tuas poderosas mãos. Glória ao teu nome por isso, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Dê um abraço bem gostoso em quem está do seu lado, por favor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto, que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.